Os Estados Unidos são conhecidos como a terra das oportunidades, um país construído por imigrantes, onde milhões de pessoas buscaram refúgio, trabalho e uma nova chance de vida. Mas por trás desse ideal, a história da imigração americana é marcada por desafios, preconceito, políticas restritivas e um debate que até hoje divide o país. Como um território formado por estrangeiros se tornou uma das nações mais rigorosas quando se trata de imigração? E qual é o verdadeiro impacto dos imigrantes na economia, na cultura e no futuro da América? Aqui no canal O Desconhecido, nós trazemos documentários aprofundados, baseados em fatos, relatos históricos e análises precisas, para que você tenha uma visão clara e objetiva sobre os temas mais relevantes da atualidade. Se você gosta de conteúdos bem produzidos, ricos em detalhes e que vão além do óbvio, então já aproveita agora e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo de qualidade. Mas não para por aí. Queremos saber a sua opinião. Qual é o maior desafio da imigração nos Estados Unidos hoje? Deixe seu comentário logo abaixo. Sua interação não só fortalece a nossa comunidade, como também faz esse vídeo alcançar mais pessoas interessadas nesse tema tão importante. Prepare-se, porque nesse documentário vamos viajar no tempo e entender como a imigração moldou os Estados Unidos, das primeiras colônias até as tensões políticas e sociais da atualidade. Fique até o final, porque as informações que você verá aqui podem mudar completamente sua visão sobre a imigração americana. Então, sem mais demora, vamos começar. Os primeiros imigrantes. Colonização e expansão. Imagine uma terra intocada, onde florestas se estendiam até onde a vista alcançava, e os rios serpenteavam livremente, carregando consigo os segredos de um mundo desconhecido. Era assim que os primeiros colonos europeus enxergavam a América do Norte no início do século XVII. Mas, para os povos indígenas que já habitavam essas terras por milhares de anos, aquilo não era um novo mundo, era o lar. No entanto, a chegada de navios carregados de sonhos, ambições e uma fome insaciável por terra daria início a um dos capítulos mais transformadores e brutais da história da humanidade. Os ingleses foram os primeiros a estabelecer uma colônia permanente, em 1607, na Baía de Chesapeake. Jamestown surgiu como uma tentativa desesperada de lucrar com um novo mundo, mas a realidade se mostrou cruel. O inverno rigoroso e a falta de alimentos transformaram o primeiro ano em um verdadeiro pesadelo. Muitos dos colonos eram aristocratas, sem qualquer experiência na lavoura ou na caça. Fome e doenças dizimaram a maioria. Dos 104 que chegaram, apenas 38 sobreviveram ao primeiro inverno. Mas, movidos pela promessa de riquezas, novas levas de imigrantes continuavam a desembarcar. No entanto, não foram apenas os ingleses que reclamaram esse território para si. Os franceses exploravam os vastos cursos d'água do norte, estabelecendo colônias ao longo do rio São Lourenço e dos Grandes Lagos. Os holandeses, comerciantes habilidosos, fundaram Nova Amsterdã, um movimentado porto comercial que mais tarde se tornaria Nova York. Já os espanhóis, que haviam chegado ao continente mais de um século antes, avançavam pelo sul, construindo fortalezas na Flórida e estabelecendo assentamentos no sudoeste. Cada um desses grupos via a América como um tabuleiro de xadrez, onde a posse da terra significava poder. Mas nem tudo era apenas um jogo político. Para muitos imigrantes, a América representava a última esperança. Em 1620, um pequeno grupo de peregrinos puritanos embarcou no Mayflower, fugindo da perseguição religiosa na Europa. Eles desembarcaram em Plymouth, Massachusetts, e naquele inverno enfrentaram a morte de mais da metade de sua comunidade. Os sobreviventes foram salvos pela generosidade dos Wampanoag, uma tribo indígena que ensinou aos recém-chegados como plantar milho e sobreviver no ambiente hostil. Mas essa frágil paz logo se transformaria em guerra, à medida que mais europeus chegavam e exigiam mais terras. A migração para o Novo Mundo não era apenas uma questão de sobrevivência, era também uma transação. No sul,
Os ingleses logo descobriram que a terra era fértil para o cultivo do tabaco, um produto altamente lucrativo na Europa. Mas a expansão das plantações exigia mais trabalhadores do que os colonos podiam fornecer. Foi assim que começou a chegada dos primeiros africanos escravizados em 1619, um evento que marcaria para sempre a história da América. À medida que o século XVII avançava, a população colonial crescia de forma acelerada. O que começou como pequenos assentamentos costeiros logo se expandiu para o interior, atravessando rios, montanhas e desbravando territórios desconhecidos. Mas enquanto os imigrantes europeus viam a América como uma terra de oportunidades, para os nativos era uma invasão. Guerras sangrentas, como a Guerra do Rei Filipe em 1675, mostraram que a resistência indígena não seria facilmente esmagada. As colônias prosperavam, mas uma questão começava a emergir no horizonte: quem poderia, de fato, viver nessas terras? No início, qualquer europeu disposto a enfrentar as dificuldades do novo mundo era bem-vindo. Mas à medida que a sociedade colonial se organizava, começaram a surgir as primeiras restrições, os primeiros preconceitos, as primeiras barreiras. O sonho de uma terra aberta a todos logo começaria a se transformar em algo muito mais complexo. Os irlandeses não precisam se candidatar. Era o aviso cruel estampado nas portas de lojas e fábricas. Ao mesmo tempo, um outro êxodo tomava forma. Milhares de chineses embarcavam rumo à Califórnia durante a febre do ouro, atravessando o Pacífico para tentar a sorte. Mas logo descobriram que não eram bem-vindos nos campos de mineração. Forçados a aceitar os trabalhos mais duros e perigosos, tornaram-se a espinha dorsal da construção das ferrovias transcontinentais. Eles escavavam montanhas, instalavam trilhos sobre abismos e colocavam dinamite com as próprias mãos. A cada explosão mal-sucedida, corpos eram lançados aos ares e soterrados para sempre entre os trilhos que ajudaram a construir. Mas quando o trabalho foi concluído, os Estados Unidos os descartaram. O racismo se transformou em política. E leis como o Chinese Exclusion Act de 1880 e dois proibiram sua entrada no país, marcando a primeira grande restrição imigratória da história americana. Os alemães também chegavam aos milhões, fugindo da instabilidade política. Ellis Island, a porta de entrada para a América. A primeira visão era quase mística. Após semanas no mar, espremidos em porões escuros e úmidos, com o cheiro azedo de corpos sem banho e o gosto amargo do enjoo, os imigrantes avistavam a Estátua da Liberdade. A silhueta verde de cobre oxidado erguiam-se entre a neblina do amanhecer, como um farol silencioso para milhões de almas desesperadas. Para muitos, era o símbolo da esperança, mas para outros, era apenas o prenúncio de um destino incerto, porque a América não aceitava todos. Havia um último obstáculo, e seu nome era Ellis Island. O porto de Nova York era um caos vibrante. Navios abarrotados despejavam passageiros de todas as partes do mundo. Italianos, irlandeses, poloneses, russos, alemães, judeus, chineses. A promessa de um futuro melhor os havia arrancado de suas terras natais, mas antes de cruzarem a última fronteira, precisavam enfrentar a ilha da triagem. Somente os passageiros da terceira classe eram enviados para Ellis Island. Os ricos e os bem-nascidos passavam direto, mas os pobres, os que não tinham mais do que algumas moedas amarradas nas barras das saias ou escondidas dentro dos sapatos, precisavam provar que mereciam estar ali. O desembarque era um espetáculo de tensão. Pequenos barcos os levavam até a ilha, onde um grande salão de teto abobadado os aguardava. Ali, médicos e inspetores decidiam seus destinos em minutos. O primeiro teste já começava enquanto subiam as escadas. Médicos observavam tudo. Um passo em falso, um olhar vago, um tremor na mão. Qualquer indício de fraqueza poderia ser fatal. O exame médico era cruel. Homens e mulheres eram examinados rapidamente, com brutalidade mecânica. Os olhos eram virados do avesso por uma pinça de metal em busca de tracoma, uma infecção altamente contagiosa que poderia condenar um imigrante à deportação imediata. Doenças pulmonares, problemas mentais ou deformidades físicas eram sentenças de exílio.
Um simples X de giz desenhado na roupa poderia significar o fim do sonho americano, mas mesmo os que passavam no exame médico ainda tinham outro teste a enfrentar. A temida entrevista. Funcionários faziam perguntas rápidas e impessoais. Qual o seu nome? De onde veio? O que pretende fazer na América? Tem família aqui? Sabe ler e escrever? O quanto de dinheiro tem? Aqueles que não possuíam pelo menos $25 eram considerados um risco e poderiam ser enviados de volta. Para muitos, era um jogo de sorte e nervos. Havia choro, havia gritos, havia separações que jamais seriam reparadas. Famílias divididas, crianças afastadas dos pais, irmãos que se perderam para sempre naquele salão. Alguns passavam pela triagem em poucas horas. Outros eram mantidos por dias, às vezes semanas, em pequenas celas gradeadas, esperando um veredicto. Para quem era rejeitado, não havia segunda chance. O navio que os trouxe os levaria de volta e muitas vezes não havia mais lar para onde retornar. Mas para os que conseguiam cruzar a linha final, a América finalmente se abria diante deles. Nova York era um mundo novo, um turbilhão de oportunidades e desafios. Não havia promessas de riqueza imediata, apenas a chance de lutar por um espaço. E logo, as portas começariam a se fechar. Com o crescimento das cidades e as mudanças políticas, o século XX traria novas barreiras. A imigração, antes incentivada, começaria a ser restringida. O sonho americano estava se transformando. E para muitos, tornava-se cada vez mais difícil de alcançar. As comunidades de imigrantes e o crescimento das cidades. Depois de atravessarem o Atlântico e enfrentarem a triagem implacável de Ellis Island, os imigrantes finalmente se viam frente a um novo mundo, mas não o mundo dourado que haviam sonhado, e sim uma imensidão de prédios de tijolos e aço, de ruas movimentadas e fábricas que nunca paravam. Nova York, Chicago, Boston, Filadélfia e outras grandes cidades americanas, que antes pareciam o destino de uma promessa utópica, agora se apresentavam como a selva de concreto da realidade. Uma selva onde os sonhos eram postos à prova, mas também onde novas esperanças surgiam a cada esquina, no movimento frenético dos bairros pulsantes, nas conversas ao pé da rua no mercado local, nas pequenas lojas de esquina. As primeiras semanas em solo americano eram um teste de resistência. Havia os choques culturais e linguísticos, os imigrantes se viam divididos entre o anseio de se integrar e o desejo de manter sua identidade. As grandes cidades eram um mosaico de etnias, cada uma tentando encontrar seu lugar naquele mundo novo. Era ali, nas favelas imigrantes, que a verdadeira luta pela sobrevivência começava, mas algo extraordinário surgia do caos, as comunidades de imigrantes. E essas comunidades, forjadas no fogo da dificuldade, seriam a chave para o crescimento da América moderna. Nas zonas mais densamente povoadas, como Lower East Side em Nova York, ou a área de Pilsen em Chicago, cada bairro se tornava uma extensão da terra natal. Os italianos construíam as suas Little Italy, os irlandeses se reuniam em seus próprios enclaves e os poloneses, russos e judeus formavam suas próprias redes de apoio. Essas comunidades, muitas vezes marginalizadas, eram os pilares invisíveis que sustentavam a espinha dorsal das cidades em crescimento. Para os imigrantes, esses bairros não eram apenas um refúgio, mas um ponto de reconexão com suas raízes. Lá, a comida, o idioma, as tradições e até as religiões eram preservadas como um bastião de identidade, um modo de manter vivas as memórias de um lar distante. E não era só a cultura que se mantinha viva. Esses enclaves proporcionavam algo mais: suporte econômico e social. Os imigrantes, que em grande parte eram forçados a aceitar os empregos mais árduos e mal remunerados, começaram a se apoiar mutuamente em pequenas lojas, restaurantes, costureiras e oficinas. As redes de ajuda se expandiam de maneira orgânica. Era na padaria italiana que o novo imigrante polonês encontrava abrigo e algum dinheiro para o próximo aluguel. O alfaiate judeu criava as roupas do operário irlandês. Pequenos comércios, muitas vezes familiares, se tornavam a base sobre a qual essas comunidades construíam suas vidas e começavam, aos poucos, a prosperar. Contudo,
Esse crescimento vinha a um preço. As cidades começaram a se expandir em direção à industrialização, e com isso, um novo tipo de arranjo social e econômico se consolidava. Os imigrantes eram usados como a força de trabalho essencial para sustentar o gigantesco complexo industrial que se formava no coração das grandes cidades. Nas fábricas, nas ferrovias, nas minas e até nas ruas, eles eram os que mais trabalhavam e os que menos recebiam, mas ao mesmo tempo, estavam criando o alicerce daquilo que seria o poder econômico do país. O trabalho braçal dos imigrantes, realizado em condições precárias e muitas vezes desumanas, sustentava uma economia em expansão. A grande indústria americana estava nascendo e os imigrantes estavam, sem saber, dando forma a uma nova era. Mas, com o crescimento das cidades, os desafios se multiplicaram. A superlotação, as condições insalubres, as epidemias e os confrontos sociais começaram a tomar conta das ruas. O sonho americano, até então intocado, começava a mostrar suas falhas. Na corrida para transformar as cidades em grandes potências industriais, a promessa de prosperidade era frequentemente encoberta pela luta constante de uma classe trabalhadora, composta em grande parte por imigrantes, que se via cada vez mais exposta às mazelas da modernização. Em alguns bairros, a pobreza era tão densa quanto o smog cobria as ruas. O que os imigrantes não sabiam é que, enquanto buscavam uma vida melhor, estavam contribuindo para a criação de uma América em transformação onde as fissuras sociais começavam a mostrar seus sinais. E a transformação não pararia por aí. As cidades continuariam a se expandir, mas novas forças entrariam em jogo. O que aconteceria quando o próprio conceito de imigração fosse colocado em questão? Quando a pressão social e política começasse a se intensificar, a questão da identidade de quem era verdadeiramente americano e quem ainda seria considerado estrangeiro se tornaria um dos maiores desafios da nação. O século XX e as primeiras barreiras à imigração. Quando o século XX emergiu, o cenário da imigração nos Estados Unidos estava em uma encruzilhada crucial. Durante décadas, o país fora uma promessa viva, um refúgio para aqueles que fugiam da fome, da guerra e da opressão. No entanto, os ventos da mudança começaram a soprar com mais força, trazendo consigo o peso das transformações internas e externas. O que antes era visto como uma terra de promessas para quem buscasse uma nova chance, começou a ser encarado com desconfiança. Um novo capítulo da história da imigração estava prestes a se desenrolar, marcado não pela abertura de portas, mas pela imposição de limites. Durante as décadas anteriores, os imigrantes eram uma parte fundamental da expansão industrial que caracterizou o fim do século XIX. Eles eram os trabalhadores que construíam ferrovias, que preenchiam as fábricas, que alimentavam a máquina de crescimento econômico americana. No entanto, ao longo do século XX, a urbanização acelerada e a industrialização já haviam transformado as grandes cidades, mas não de uma maneira harmoniosa. As cidades estavam superlotadas e os recursos, agora limitados, estavam se tornando um ponto de tensão. A promessa de uma vida melhor começava a ser vista como uma ameaça, e a ideia de que qualquer um poderia construir seu futuro se tornava cada vez mais contestada. Em meio a esse cenário de crescente pressão social e transformações econômicas, a imigração passou a ser vista de outra maneira. Movimentos nativistas começaram a surgir, impulsionados pela ideia de que a América deveria ser para os americanos. Eles viam os imigrantes não mais como peças vitais para o crescimento, mas como um obstáculo à pureza cultural e à identidade nacional. Isso criou um espaço para ideias xenofóbicas e racistas. E o medo do outro foi amplificado pela ascensão de novas ideologias e pelo terrorismo da Primeira Guerra Mundial. A resposta do governo dos Estados Unidos veio na forma da Lei de Imigração de 1924, que estabeleceu uma cota restritiva para a imigração, priorizando certos países em detrimento de outros. Os imigrantes da Europa Oriental e do Sul, que haviam sido uma grande parte da força de trabalho nas indústrias americanas, foram os maiores prejudicados. A porta de entrada da América começava a se fechar para muitos que até então haviam sido vistos como essenciais para o crescimento do país.
Não era apenas uma restrição de número de imigrantes. Era um reflexo de um medo crescente da alteração da identidade americana e da crença de que os imigrantes não podiam mais ser vistos como aliados na construção da nação, mas como potenciais ameaças à ordem social estabelecida. Este movimento de exclusão não foi apenas resultado de políticas em nível governamental, mas também refletiu o crescente nacionalismo que tomava conta de muitos segmentos da sociedade. As tensões internas e o medo das mudanças que aconteciam dentro do próprio território nacional alimentaram uma rejeição crescente aos estrangeiros. A Primeira Guerra Mundial havia mostrado ao mundo o quão vulneráveis as nações podiam ser. E os Estados Unidos, que antes viam os imigrantes como um valor, passaram a vê-los como um risco. A crise econômica que seguiu à guerra também alimentou esse temor. Com o desemprego em alta e os recursos escassos, a chegada de imigrantes era encarada como uma ameaça à escassez de empregos, um agravante das dificuldades econômicas do país. Ao longo das décadas seguintes, o sistema de imigração se estreitou ainda mais. A Lei de Imigração de 1924 foi apenas o começo. A Grande Depressão e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial marcaram um período de forte isolamento e fechamento. A ideia de conservação da identidade americana tornou-se mais forte, alimentando uma resistência ainda maior à imigração. A americanização tornou-se um objetivo social, e aqueles que chegavam de fora eram vistos não apenas como imigrantes, mas como estrangeiros, com todos os estigmas associados a esse rótulo. Porém, a mudança não veio apenas do lado da resistência. Em contrapartida, a resiliência dos imigrantes que haviam contribuído profundamente para a construção da nação se tornou um ponto de atrito. O que parecia ser um processo de exclusão acabou criando um movimento de adaptação e resistência. Durante a década de 1930 e depois com o pós-guerra, a segunda geração de imigrantes começou a estabelecer raízes mais profundas, abrindo caminho para futuras gerações que iriam mudar o cenário mais uma vez. As primeiras barreiras à imigração foram, portanto, mais do que apenas políticas de fronteira. Elas representaram o começo de um renascimento nacionalista e de uma identidade em transformação, mas, como todo grande conflito histórico, essas barreiras também desencadearam um novo ciclo de luta e adaptação. E as dinâmicas de imigração continuaram a se remodelar, se ajustando às mudanças sociais, econômicas e políticas que estavam por vir. Essas novas tensões criaram as condições ideais para o surgimento de um sistema de imigração ainda mais complexo que traria novas lutas políticas e sociais nas décadas seguintes. O caminho estava apenas começando. A Grande Depressão e o repatriamento em massa. O ano de 1929 chegou como um tsunami, arrastando consigo as esperanças de milhões de americanos e imigrantes. A Grande Depressão não foi apenas um colapso econômico, foi um abalo profundo nas estruturas sociais e culturais do país. Nos anos que se seguiram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, as cidades que antes brilhavam com a promessa de uma vida próspera agora estavam à sombra do desemprego em massa, da pobreza extrema e de uma incerteza que parecia não ter fim. Para muitos, o sonho americano estava desmoronando, deixando um rastro de frustração e desespero. Entre os mais atingidos estavam os imigrantes, especialmente os de origem mexicana e latina, que haviam chegado em busca de uma vida melhor, e que agora se viam como os primeiros a ser descartados. Os trabalhadores estrangeiros, uma força vital para a economia agrícola e industrial, foram rapidamente apontados como culpados pela escassez de empregos. Com os postos de trabalho escassos e a tensão social crescendo, a resposta do governo dos Estados Unidos não foi de apoio, mas de exclusão. A pressão para limpar as ruas e recuperar o controle da economia se transformou em uma onda de repatriamentos forçados e organizados. Embora o programa de repatriação não tenha sido oficialmente uma política federal de imigração, ele foi promovido e facilitado por governadores e autoridades locais, muitas vezes com a promessa de transporte gratuito para os imigrantes que estivessem dispostos a retornar a seus países de origem. Estima-se que milhões de mexicanos tenham sido forçados a voltar ao México, muitos dos quais eram cidadãos americanos nascidos nos Estados Unidos. Os americanos de segunda geração não estavam imunes ao peso da desconfiança
e ao desejo de limpeza social. A lógica era simples. Em tempos de crise, os imigrantes eram os alvos fáceis, os culpados, por uma realidade que estava além do controle de qualquer pessoa. Mas esse repatriamento forçado não era apenas uma questão de economia ou de competição por trabalho. Era também uma manifestação de uma mentalidade xenofóbica e de um medo irracional do outro. Uma tentativa de preservar o que muitos consideravam uma identidade nacional ameaçada. No meio desse caos, muitos dos repatriados enfrentaram uma experiência amarga ao cruzar a fronteira de volta para o México. Para alguns, o retorno ao seu país de origem significava começar do zero, sem bens, sem apoio e com uma marca de estrangeiro tanto nos Estados Unidos quanto em sua própria terra natal. O impacto desse repatriamento não se limitou ao imediato. Para muitos, a rejeição sistemática e a expulsão alimentaram o ressentimento, gerando um ciclo de desconfiança que iria se perpetuar por gerações. O que antes parecia ser uma relação de mão de obra vital entre os Estados Unidos e seus imigrantes se transformou em um jogo de culpas e medos. A linha tênue entre nós e eles nunca foi tão visível quanto nesse período. E enquanto essa tempestade de exclusão se desenrolava, uma nova realidade começava a tomar forma. As tensões sociais que definiram o período da Grande Depressão começaram a se consolidar em novas políticas imigratórias. Políticas essas que se distanciariam da ideia de uma América aberta para todos e começariam a caminhar para uma restrição ainda mais forte, onde a questão da identidade nacional e da ameaça interna iriam dominar as discussões sobre quem poderia ou não entrar nas portas da Terra Prometida. A Grande Depressão não só esgotou as finanças do país, mas também deixou marcas profundas nas relações raciais e étnicas nos Estados Unidos, preparando o terreno para os debates de imigração que dominaram a política nacional nos anos seguintes. As consequências desse período de repatriação ainda reverberam nos debates atuais sobre imigração e pertencimento. A próxima fase da história da imigração nos Estados Unidos traria novos desafios e novas resistências, mas também abriria caminho para a construção de um sistema que tentaria reformular o conceito de quem poderia chamar os Estados Unidos de lar. A Segunda Guerra Mundial e o Programa Bracero. Em 1941, o mundo estava mergulhado no caos da Segunda Guerra Mundial. E enquanto as potências globais se enfrentavam nos campos de batalha, os Estados Unidos precisavam também se preparar para um conflito que exigiria toda a sua força industrial e humana. A guerra não apenas alteraria o destino de nações, mas também deixaria uma marca profunda na sociedade americana, transformando a dinâmica da imigração de maneira irreversível. Nos Estados Unidos, a escassez de trabalhadores se tornava uma preocupação crescente à medida que muitos homens estavam sendo recrutados para o exército. A economia, já fragilizada pela Grande Depressão, agora enfrentava o desafio de abastecer o esforço de guerra com produções em massa de alimentos, munições e equipamentos. Para suprir essa necessidade, o país começou a buscar uma solução temporária. E foi então que nasceu o Programa Bracero, um projeto que não apenas mudaria o curso da imigração mexicana para os Estados Unidos, mas também revelaria uma série de paradoxos e contradições nas relações trabalhistas e sociais entre os dois países. Lançado em 1942, durante os primeiros anos da guerra, o Programa Bracero foi uma resposta direta à escassez de mão de obra. O nome Bracero vem da palavra espanhola para braços, um símbolo claro da ideia central do programa. Trazer trabalhadores agrícolas mexicanos para os Estados Unidos, a fim de preencher as vagas deixadas pelos cidadãos americanos que estavam se alistando para o conflito. O Tratado Bilateral, assinado entre os governos dos Estados Unidos e do México, prometia uma solução simples. Os mexicanos viriam trabalhar nas plantações, campos e ferrovias dos Estados Unidos, com a garantia de um contrato de trabalho temporário, moradia e uma remuneração pelos seus serviços. Porém, ao invés de ser uma medida eficaz para suprir a demanda de trabalho, o Bracero revelou-se um experimento problemático em termos humanos. Milhões de trabalhadores mexicanos foram trazidos para os Estados Unidos sob promessas de uma vida melhor, mas a realidade era muito mais sombria.
Para muitos, a ideia de trabalhar em terras estrangeiras representava um futuro de prosperidade e progresso. Mas logo se viu que o contrato temporário do programa não oferecia nenhuma garantia de dignidade ou respeito. Ao longo dos anos em que o Bracero esteve em vigor, entre 1942 e 1964, milhões de trabalhadores mexicanos cruzaram a fronteira americana em busca de uma vida melhor, mas a experiência que enfrentaram era frequentemente marcada pela exploração. Moradias insalubres, condições de trabalho severas e salários baixos eram apenas o começo. As promessas de melhores condições se diluíam à medida que os braceiros se viam forçados a viver em campos de concentração de trabalho, longe de suas famílias, sujeitos a abusos raciais e a discriminação. Apesar da promessa de direitos e benefícios no programa, como o pagamento de salários e condições de trabalho decentes, muitos trabalhadores enfrentaram a falta de controle e foram submetidos a jornadas longas e extenuantes, com pouca ou nenhuma proteção legal. Além disso, o programa tinha uma cláusula de retorno. Os trabalhadores eram forçados a voltar para o México depois de cumprirem seus contratos, muitas vezes sem nenhum tipo de compensação ou benefícios duradouros, deixando-os vulneráveis a um ciclo de exploração sem fim. O programa Bracero também se mostrou um terreno fértil para abusos sistêmicos. Empresários americanos, motivados pela necessidade de força de trabalho barata, frequentemente violavam os termos do contrato e pagavam menos do que o prometido. O governo mexicano, por sua vez, também não foi imune a críticas por não proteger adequadamente seus cidadãos em solo estrangeiro. O programa se tornou então um reflexo das complexas e muitas vezes exploratórias relações de poder que existiam entre os dois países. Mas, ao longo dos anos, o programa também deixou um legado significativo. Para muitos braceiros, a experiência nos Estados Unidos significava enviar dinheiro para suas famílias, comprar terras no México e construir uma vida nova. Mesmo sob condições adversas, alguns viam o Bracero como uma chance de ascensão social e de estabelecer um futuro melhor. Além disso, esse período resultou na formação de laços profundos entre as comunidades de imigrantes mexicanos e as culturas locais americanas, criando uma rede de apoio que perduraria por gerações. No entanto, à medida que o programa chegava ao fim na década de 1960, os efeitos dessas décadas de migração temporária tornaram-se ainda mais evidentes. O que começou como uma resposta à necessidade imediata de mão de obra durante a guerra se transformou em uma questão de identidade nacional. E, como acontece frequentemente com políticas temporárias, o Bracero não só deixou um legado de trabalho forçado e direitos negligenciados, mas também colocou em questão a relação entre os Estados Unidos e o México, principalmente no que diz respeito ao tratamento dos imigrantes e à sua integração na sociedade americana. À medida que o programa Bracero se desintegrava, o que restava era um cenário complexo, onde as lutas dos trabalhadores mexicanos não acabavam, mas se intensificavam, e uma nova era de reflexão sobre a imigração e os direitos dos imigrantes começava a tomar forma. A imigração pós-guerra e a Lei de 1965. O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe apenas o alívio de uma paz tão ansiada, mas também a abertura de um novo capítulo para a imigração nos Estados Unidos. A vitória na guerra catapultou os EUA para uma posição de liderança econômica global, e a demanda por mão de obra nunca foi tão grande. Porém, com o crescimento das cidades e a transformação do país, a questão da imigração se tornava cada vez mais complexa. Enquanto as cicatrizes da guerra ainda estavam frescas, um mundo profundamente alterado se erguia das ruínas e os EUA precisavam se adaptar a essa nova realidade. Na década de 1940 e 1950, o país vivenciava uma era de prosperidade econômica, mas também de um forte conservadorismo político e social. Com a chegada de milhares de veteranos de guerra de volta ao mercado de trabalho e a explosão do crescimento urbano, muitos temiam que a imigração descontrolada pudesse sobrecarregar o sistema de emprego e as comunidades locais,
A ideia de limitar a imigração foi reforçada por uma ideologia de homogeneidade racial que dominava o pensamento social e político do EUA. O país havia estabelecido um sistema de cotas imigratórias que favorecia imigrantes europeus, enquanto restrições severas eram impostas a populações da Ásia, América Latina e outras regiões. A narrativa predominante dizia que os EUA precisavam manter uma identidade cultural específica, o que explicava o sistema discriminatório que dava preferência à imigração proveniente da Europa Ocidental. Contudo, os ventos da mudança começaram a soprar mais forte nos anos 60. Os movimentos de direitos civis estavam ganhando força. E uma nova geração de cidadãos americanos estava questionando a legitimidade de políticas tão excludentes. A Guerra Fria e o confronto ideológico com a União Soviética também aumentaram as pressões para os EUA se posicionarem como um modelo de liberdade e igualdade em um mundo polarizado. Os líderes do país estavam cientes de que a nação precisava de uma nova abordagem, mais moderna e inclusiva, especialmente se quisesse manter sua liderança global. Foi nesse contexto que, em 1965, o presidente Lyndon B. Johnson assinou a histórica Lei de Imigração e Nacionalidade, que mudaria para sempre o panorama da imigração nos Estados Unidos. A lei, em muitos aspectos, foi uma revolução silenciosa. Ela transformou completamente as bases das políticas de imigração, derrubando a velha estrutura de cotas raciais e substituindo-a por um sistema mais justo, centrado no reagrupamento familiar e na qualificação profissional. As cotas nacionais, aquelas que favoreciam imigrantes de certos países, como os europeus, foram abolidas. Em seu lugar, a prioridade passou a ser dada à união de famílias e àqueles que possuíam habilidades especializadas, alinhando-se a um cenário global onde a competitividade e a diversificação se tornavam essenciais. O impacto imediato foi significativo. De uma hora para outra, os Estados Unidos passaram a ser uma nação de imigrantes, não mais definindo quem poderia entrar com base em sua etnia ou origem, mas de acordo com seus vínculos familiares ou habilidades específicas. Foi uma mudança de mentalidade radical que abriu portas para imigrantes de diversas partes do mundo, especialmente de regiões até então negligenciadas. Latinos, asiáticos, africanos e caribenhos tornaram-se protagonistas dessa nova era migratória. Contudo, a implementação da nova lei também trouxe desafios imprevistos. O foco na unidade familiar acabou gerando um aumento no número de imigrantes com base na cadeia familiar, o que, por um lado, ofereceu uma solução para aqueles que buscavam reunir-se com entes queridos, mas, por outro, criou fluxos migratórios que os sistemas de imigração ainda não estavam totalmente preparados para gerenciar. Para muitos imigrantes, o sistema de visas temporários de trabalho ainda era uma barreira significativa. O que parecia ser um avanço em direção à igualdade, acabava também gerando novas preocupações sobre o controle das fronteiras e a preservação da identidade cultural dos Estados Unidos. Nesse cenário de diversificação e desregulamentação, o que parecia ser uma vitória para os defensores de uma nação mais inclusiva, começou a ser questionado por aqueles que temiam as mudanças demográficas. O debate sobre a identidade americana estava apenas começando, e embora a lei de 1965 tenha sido uma resposta às demandas por mais justiça e igualdade, ela também gerou uma onda de divergências sobre o que significava ser americano e qual seria o limite para a abertura das portas do país. Ao mesmo tempo, surgiam desafios técnicos e sociais para integrar as novas ondas de imigrantes em uma sociedade que ainda carregava consigo os ecos de velhos preconceitos e tensões sociais. E assim, em meio à mudança, o panorama da imigração americana continuou a se desenrolar, agora mais do que nunca, flutuando entre a inclusividade e a insegurança, com uma identidade em transição que se tornaria o centro de debates ainda mais intensos nas décadas seguintes. A crise da fronteira e a imigração ilegal. Nos anos seguintes ao boom da imigração no século XX, as tensões começaram a se intensificar, não apenas nas discussões políticas, mas também nas terras áridas e quentes da fronteira dos Estados Unidos com o México, onde a crise humanitária foi se desenrolando diante dos olhos do mundo.
O conceito de imigração ilegal não era mais apenas um debate acadêmico ou político. Ele se tornava uma realidade brutal e implacável, onde milhões de imigrantes, em sua maioria vindos da América Latina, estavam forçados a tomar riscos inimagináveis para escapar de uma vida de pobreza extrema, violência imbatível e falta de oportunidades. Cada ano, mais famílias desesperadas, indivíduos em busca de um recomeço e trabalhadores que viam nos Estados Unidos uma chance para sua própria sobrevivência, enfrentavam os desafios da travessia de uma fronteira cada vez mais vigiada. Mas, ao invés de encontrar um caminho seguro para uma nova vida, muitos se deparavam com as barreiras físicas e políticas, muros imponentes, cercas vigiadas, fiscalizações e um cerco policial crescente, que não apenas tornavam a travessia mais difícil, mas também a tornavam uma experiência ainda mais arriscada. À medida que as autoridades intensificavam o controle sobre as fronteiras, usando tecnologia de ponta, drones, câmeras térmicas e patrulhas armadas, o que era antes uma travessia perigosa, mas possível, se transformou em uma guerra constante entre aqueles que buscavam um novo futuro e um sistema que não os aceitava. Desesperados, muitos migrantes recorreram a trajetórias mais perigosas, cruzando desertos escaldantes onde o risco de morte era onipresente. Famílias inteiras que antes compartilhavam sonhos de um futuro melhor, agora compartilhavam medos, dúvidas e a incerteza de um futuro que parecia se distanciar à medida que as condições se tornavam mais desumanas. Mas essa luta não se dava apenas na fronteira física. O fluxo de imigrantes ilegais tornava-se uma questão política cada vez mais incendiada. Os Estados Unidos, uma nação construída por imigrantes, agora se via dividido entre os que viam a imigração ilegal como uma ameaça e aqueles que defendiam que os imigrantes, independentemente de seu status, eram parte do tecido fundamental da nação. Em meio a debates acirrados, o termo invasores começava a surgir, e o medo da perda de empregos, dos serviços públicos sobrecarregados e do impacto econômico tornava-se o alicerce do discurso político que avançava nas campanhas eleitorais. Para os que estavam do lado de dentro, as muralhas da fronteira eram mais do que simples barreiras físicas. Elas representavam a segurança e a proteção de uma nação que, há muito tempo, havia se distanciado da ideologia de acolhimento universal que um dia definira seu caráter. Por outro lado, para aqueles que ousavam atravessar, o muro não era apenas concreto, era o símbolo de um sistema que, embora prometesse a liberdade e o sonho americano, não sabia como lidar com as contradições que surgiam de sua própria fundação. Com a intensificação do controle da imigração ilegal, surgiram também os coiotes, traficantes de pessoas, que passavam a ser os intermediários dos sonhos perdidos, cobrando fortunas em troca de guias para atravessar as fronteiras. Porém, a travessia não se limitava a estratagemas criminosas. Famílias inteiras se viam forçadas a utilizar estratégias de sobrevivência cada vez mais perigosas, passando por terrenos hostis, enfrentando temperaturas extremas e, muitas vezes, tendo que lidar com um medo constante de serem capturadas e deportadas. Mas enquanto a imigração ilegal se consolidava como uma crise contínua e permanente, surgiam também debates sobre o futuro das políticas imigratórias. De um lado, o governo propunha soluções rigorosas, como o reforço do muro e a militarização da fronteira. De outro, um número crescente de ativistas e organizações de direitos humanos argumentava que essa abordagem não resolvia a questão fundamental. O que significava, de fato, ser americano? As seguranças da nação e os direitos humanos se chocavam em uma guerra de palavras e de ações. No entanto, enquanto esse debate fervia no cenário político, a realidade nas fronteiras não mudava. O fluxo de imigrantes continuava, e com ele crescia a sensação de que o sistema estava à beira do colapso. O que parecia ser uma guerra contra a imigração ilegal se transformava, aos poucos, em uma luta sem fim entre construir barreiras ou derrubar muros. Enquanto o futuro da imigração ilegal continuava a ser uma questão polarizadora, um novo cenário surgia na política americana, um cenário em que a fronteira não seria mais apenas um território físico, ela se tornaria uma batalha legislativa e ética, uma luta pela definição do que significa ser parte de uma nação
que em suas origens foi construída por aqueles mesmos que buscavam refúgio em suas terras. Yeah. This just in, you were Matt just looking mentioned at we have a breaking obviously news very story to tell you disturbing about. live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed. As we come on now, we have serious news of a major, very tragic event. O 11 de setembro e a nova era da segurança nacional. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu em choque a um evento que alteraria o curso da história não apenas dos Estados Unidos, mas de todo o planeta. O ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas de Nova York e atingiu o Pentágono desencadeou um cataclismo emocional, político e social. Pela primeira vez em décadas, a maior potência mundial se viu vulnerável a um tipo de ameaça invisível, sem precedentes. O que parecia impossível havia se tornado realidade. A tragédia não se limitou ao número de vidas perdidas. Ela também destruiu uma ilusão, a de que a América era uma nação invulnerável. Por trás dos escombros das torres, surgia um país com a sensação de estar à mercê de um inimigo que não usava exércitos tradicionais, mas métodos imprevisíveis e altamente eficazes. E à medida que o pânico tomava conta, uma decisão global de reagir com força tomava forma, mas a um custo ainda não vislumbrado. O que veio a seguir foi uma transformação radical na forma como os Estados Unidos se viam e se protegiam. O medo do terrorismo internacional gerou uma resposta implacável. O governo, liderado por George W. Bush, passou a adotar medidas extremas para evitar novos ataques. Em menos de um mês, foi criada uma nova estrutura para a segurança interna, o Departamento de Segurança Interna DHS. Esse novo órgão seria responsável por coordenar a proteção das fronteiras, o combate ao terrorismo e a supervisão das políticas de imigração, tudo sob um guarda-chuva de vigilância ampliada. Logo, o país se viu dividido entre o desejo por segurança e o temor de perder o que sempre o definiu, a liberdade. O Patriot Act, sancionado em 2001, foi o primeiro grande movimento nesse sentido. Com ele, o governo obteve poderes excepcionais para investigar cidadãos, interceptar comunicações e expandir sua vigilância em todo o território. Para muitos, a medida era essencial para proteger o país, mas para outros, ela representava um ataque direto aos direitos civis que tanto definiram a nação. O 11 de setembro não apenas consolidou uma nova forma de lidar com as ameaças externas. Ele transformou a percepção dos imigrantes e alterou para sempre o modo como os Estados Unidos se relacionavam com o mundo. A busca por terroristas infiltrados e a necessidade de reforçar a segurança nas fronteiras passaram a ser prioridades, e os imigrantes, em sua grande maioria, se tornaram alvos de um novo tipo de desconfiança. Passaram a ser vistos, em muitos casos, como uma ameaça em potencial, um risco à segurança nacional, em vez de meros cidadãos em busca de uma vida melhor. E é aí que a questão se complica. Onde está o limite entre proteção e abuso de poder? Para muitos imigrantes, a retórica de segurança nacional trouxe um aumento significativo no controle sobre suas vidas, com a intensificação de vistorias em aeroportos, vigilância de comunicações e a criação de novas regulamentações que dificultaram ainda mais o processo de obtenção de vistos ou cidadania. A pressão sobre as agências de imigração aumentou, e com isso, o debate sobre os direitos dos imigrantes ficou ainda mais inflamado. Aqueles que antes eram vistos como uma parte fundamental da economia americana passaram a ser tratados com suspeita e desconfiança. As palavras terrorismo e imigração começaram a ser associadas, criando um ambiente hostil para quem buscava refúgio ou uma nova vida. Ao mesmo tempo, o fortalecimento das agências de inteligência e o avanço das tecnologias de monitoramento começaram a criar uma sociedade de vigilância que se estendia além das fronteiras físicas dos Estados Unidos. Cada movimento, cada transação e cada entrada no país passaram a ser minuciosamente vigiados, e a privacidade começou a ser sacrificada em nome da segurança.
Mas o que estava em jogo não era apenas a liberdade de um grupo específico. Era a própria identidade da nação americana, que sempre se orgulhou de ser um refúgio seguro para aqueles que buscavam uma vida melhor. Agora, o dilema era claro. Como manter esse sonho de terras prometidas enquanto se protegia o país contra ameaças globais? A linha tênue entre segurança e liberdade começava a se borrar de forma preocupante. À medida que as políticas de segurança se intensificavam, novos desafios surgiam. E a questão que muitos se faziam, e ainda se fazem, é: como equilibrar os direitos dos cidadãos com a necessidade de proteger a nação? A resposta não é simples. Ela se encontra em um terreno nebuloso, onde o medo e a necessidade de vigilância constante alimentam uma era de incertezas. Porém, à medida que o impacto da guerra ao terror se espalhava pelos 4 cantos do globo, o mundo começava a entender que as grandes transformações nas políticas de imigração e segurança nacional não eram apenas reações a um ataque específico. Elas eram um reflexo de uma nova realidade, onde a globalização, as ameaças internas e externas e o custo da liberdade se entrelaçavam de formas complexas. E essa transformação não estava restrita às fronteiras dos Estados Unidos. O efeito do 11 de setembro reverberou por todo o mundo, afetando o modo como cada país se protegia e como seus cidadãos viam a segurança e a liberdade. E, ao olhar para o futuro, fica a pergunta: o que o 11 de setembro realmente fez com a essência da América? Qual é o preço da segurança quando o direito à privacidade e a liberdade pessoal são constantemente questionados? As reformas de Obama e a era do DACA. Em 2008, o mundo estava em ebulição. A eleição de Barack Obama como o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos não foi apenas uma vitória simbólica para milhões de cidadãos, mas um ponto de inflexão nas dinâmicas políticas e sociais do país. A promessa de mudança que Obama trouxe com sua eleição foi acompanhada por uma agenda arrojada, e um dos temas mais carregados de simbolismo e complexidade era a imigração. A imigração havia se tornado uma questão fervente nos Estados Unidos, com milhões de imigrantes vivendo nas sombras, temendo a deportação, enquanto o país se via imerso em debates acalorados sobre segurança, identidade nacional e a força de seu sistema de imigração. Durante sua campanha, Obama fez uma promessa de mudança. Ele sabia que o sistema de imigração estava quebrado e que a abordagem do passado havia falhado em integrar os milhões de imigrantes que, embora tivessem feito sua vida nos Estados Unidos, eram tratados como se fossem invisíveis. Após assumir o cargo em 2009, o presidente enfrentou um cenário em que a reforma imigratória estava no topo das prioridades. No entanto, o Congresso estava profundamente dividido, e a falta de uma maioria em algumas questões-chave tornou impossível uma reforma abrangente. O sistema continuava a falhar, e Obama estava determinado a agir, mesmo que isso significasse utilizar seus poderes executivos. Mas como tomar uma atitude decisiva sem a aprovação do Congresso, sabendo que seria uma solução temporária e não definitiva? A resposta veio em 2012 com o lançamento do DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. O programa foi uma ação executiva que permitiu que jovens imigrantes, muitas vezes conhecidos como Dreamers, que chegaram aos Estados Unidos antes dos 16 anos, tivessem a oportunidade de obter um alívio temporário da deportação, além de poderem trabalhar legalmente no país. Esses jovens imigrantes, que em muitos casos não conheciam outra pátria senão os Estados Unidos, se tornaram o centro de um debate intenso. Para os Dreamers, o DACA representava um reconhecimento do trabalho árduo, das contribuições sociais e da lealdade ao país que eles consideravam sua casa. Muitos haviam sido educados nas escolas americanas, tinham empregos e famílias americanas, e seus laços com a sociedade eram indiscutíveis. A possibilidade de construir um futuro legal parecia finalmente ao alcance, após anos de incertezas e medo constante de serem enviados para países que não conheciam. Mas enquanto para milhões de imigrantes, esse gesto foi uma verdadeira luz no fim do túnel, Washington não estava tão satisfeita com a solução de Obama. Os opositores viam a ação como um abuso de poder executivo, uma tentativa de contornar o Congresso
e, para muitos, um incentivo à imigração ilegal. Aqueles que eram contra as políticas mais inclusivas argumentavam que, ao permitir que os Dreamers permanecessem no país, Obama estaria ignorando o fato de que, em seus olhos, os imigrantes irregulares não deviam ser tratados como cidadãos de pleno direito, independentemente de sua contribuição à sociedade. O DACA foi, de certa forma, um marco de resistência contra o sistema de imigração disfuncional. Porém, como uma medida executiva, ele poderia ser revogado a qualquer momento por um presidente subsequente. Por mais que Obama tenha dado o seu melhor para reforçar o caráter humanitário do programa, ele sabia que, se quisesse criar uma solução mais permanente, a legislação era a única saída verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que, se não tomasse essa medida naquele momento, o futuro de uma geração inteira poderia estar comprometido. Era um passo arriscado, mas, para os Dreamers, era também uma última esperança. O DACA foi então uma ferramenta de legitimidade temporária, algo que muitos viram como uma mudança radical na percepção dos imigrantes. Agora, aqueles que haviam sido forçados a viver à margem, com medo constante de deportação, podiam finalmente respirar com um pouco mais de alívio. Porém, enquanto muitos celebravam a assinatura do programa, o clima em torno da imigração nos Estados Unidos continuava a ser extremamente polarizado. Para Obama, o DACA não era uma solução completa, mas era uma forma de proteger uma geração de jovens imigrantes que até aquele momento haviam vivido com o peso de uma legislação falha. E, enquanto o programa começou a mudar vidas, ele também se tornou um ponto de inflexão para aqueles que desejavam uma reforma imigratória completa. Mas o futuro do DACA sempre esteve em risco. Seus defensores temiam que, com a mudança de governo, uma futura administração pudesse reverter o programa, destruindo as vidas de 800 Dreamers que haviam confiado no que parecia ser um compromisso com a justiça. A luta por uma reforma abrangente continuou a ser uma batalha sem fim, e o DACA não era mais visto como um passo isolado, mas como parte de um sistema que precisava ser repensado. A questão que todos se perguntavam era: como os Estados Unidos poderiam, finalmente, criar um sistema imigratório que fosse justo, seguro e sustentável para todos? Enquanto o DACA dava uma resposta temporária a um problema profundo, a reforma real parecia estar sempre fora de alcance. E a história de Obama e o DACA não era apenas uma história de política, mas de vidas transformadas, de sonhos sustentados e, acima de tudo, de um país ainda em busca de um equilíbrio entre sua história de imigração e seu futuro incerto. E assim, o debate continuava, e o impacto das ações de Obama reverberava nas ruas e nas casas de imigrantes por todo o país, enquanto uma nova era de insegurança e esperança estava prestes a começar. A administração Trump e a política de tolerância zero. A chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, em 2017, não só marcou uma virada política, mas também uma ruptura nas normas tradicionais sobre imigração. Trump não foi apenas um presidente que subiu ao poder com promessas de construir um muro ao longo da fronteira com o México, mas também com uma visão radical e implacável sobre o controle das fronteiras, que teve uma repercussão histórica: a política de tolerância zero. Desde os primeiros dias de seu mandato, Trump deixou claro que a imigração ilegal era uma ameaça iminente aos interesses econômicos e à segurança nacional dos Estados Unidos. Em suas palavras, a imigração ilegal é uma das maiores ameaças à nossa nação, e com isso, ele se comprometeu a aplicar políticas imensamente severas para reduzir o número de imigrantes indocumentados que chegavam ao país. A ideia de endurecer as leis e de punir de maneira exemplares aqueles que cruzassem a fronteira sem documentos parecia ser o pilar central de sua política. Em 2018, essa promessa se transformou em uma política concreta e, ao mesmo tempo, controversa: a política de tolerância zero, que se tornou um marco do seu governo. Sob essa política, todos os imigrantes ilegais, inclusive mães com filhos pequenos, seriam automaticamente processados criminalmente e detidos. Não havia mais distinções, não importava a situação, o estado de saúde ou a idade das pessoas envolvidas. A separação das famílias,
que até então nunca havia sido uma prática amplamente adotada, se tornou a face mais humilhante e desumana da política migratória de Trump. As imagens de crianças em jaulas e de famílias sendo separadas, muitas vezes desesperadas e em pânico, rapidamente tomaram os noticiários. Essas imagens, que viajaram pelo mundo, tornaram-se símbolos de uma crise humanitária e de uma política que muitos consideraram um retrocesso em relação aos valores de solidariedade e humanidade que os Estados Unidos alegavam defender. O governo, ao justificar suas ações, afirmava que a política tinha como objetivo dissuadir a imigração ilegal, acreditando que a ameaça de separar as famílias serviria para impedir que mais pessoas tentassem atravessar a fronteira. A separação das famílias, no entanto, foi mais do que uma política pública impopular. Foi um rompimento com os direitos humanos, uma manifestação da estratégia de Trump para enfrentar, de forma drástica, o fluxo de imigrantes vindo de países como México, Honduras e Guatemala, muitos dos quais estavam fugindo da violência ou das condições de pobreza extremas. A política de tolerância zero, que supostamente teria o efeito de dissuasão, gerou um desespero humanitário, levando ao fechamento de abrigo temporários lotados e ao processo agonizante de tentar reunir as famílias separadas, o que se mostrou extremamente difícil e, em muitos casos, impossível. À medida que o clamor público aumentava, as críticas não vieram apenas de ativistas ou de partidos de oposição, mas também de dentro do próprio Partido Republicano e da sociedade civil. O impacto visual das imagens de crianças sendo separadas de seus pais foi devastador. Muitos republicanos, alguns dos quais inicialmente haviam apoiado Trump, começaram a questionar se essa política estava realmente alinhada aos valores que o país professava. A reação foi tão enérgica e global que Trump, pressionado, acabou voltando atrás em parte de sua estratégia em junho de 2018, assinando uma ordem executiva que visava manter as famílias juntas enquanto as alegações de imigração eram processadas. Porém, o dano já estava feito. O trauma causado pela separação ainda ecoava nas mentes e corações de milhões de pessoas. Para além das imagens e da retórica incendiária, a política de tolerância zero também causou uma polarização profunda dentro do país. De um lado, estavam aqueles que acreditavam que a severidade da medida era necessária para proteger as fronteiras e defender a soberania nacional. Do outro lado, estavam aqueles que viam a política como um erro colossal, uma medida que desumanizava os imigrantes e os tratava como criminosos, sem levar em consideração as complexas realidades que muitas dessas famílias enfrentavam. Enquanto isso, as questões sobre o que constituía uma fronteira segura e quais valores os Estados Unidos realmente defendiam começaram a ser discutidas com uma intensidade renovada. Segurança ou humanidade? Lei ou empatia? As consequências dessa política reverberam até os dias de hoje, com o debate sobre imigração se tornando um dos temas mais polarizadores da política americana. E com o clima ainda carregado de controvérsias e insegurança, surge a pergunta: o que viria a seguir na política de imigração, à medida que o governo Trump buscava ainda mais formas de reforçar suas barreiras? Biden e a imigração. Esperança ou continuidade? Quando Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, a expectativa de muitos era de que o país, finalmente, se afastasse das políticas de imigração rígidas que marcaram os anos de governo de Donald Trump. Para muitos, a eleição de Biden representava a chance de reconstruir a humanidade e a empatia nas políticas do país, algo que havia sido severamente questionado nos anos anteriores. Mas a realidade se provou muito mais complexa do que qualquer promessa de campanha poderia prever. Em um tema tão polêmico como a imigração, as promessas de mudança se chocaram com a realidade da crise na fronteira e com as limitações do sistema. Assim que Biden assumiu, um dos seus primeiros movimentos foi reverter algumas das medidas mais controversas do governo Trump. A separação de famílias nas fronteiras foi uma das primeiras políticas a ser revertida, uma tentativa clara de devolver ao país um compromisso com os direitos humanos que muitos sentiam ter sido dilacerado. Além disso, o novo presidente se comprometeu a terminar com as restrições impostas aos refugiados e a promover um sistema mais inclusivo, favorável à imigração legal
e que favorecesse os que fugiam da violência, da perseguição política e da pobreza extrema. Porém, com o passar dos meses, o cenário ficou claro. A carga humanitária na fronteira sul não diminuía, mas crescia. Apesar das boas intenções de Biden, a administração se viu engolida por uma pressão inesperada, com um aumento massivo do número de imigrantes e refugiados. O sistema de asilo, já sobrecarregado, falhou em atender a demanda. O campo de detenção de imigrantes continuava a operar com condições precárias, mesmo com a promessa de Biden de melhorar a situação. A segurança nas fronteiras tornou-se um ponto central de debate, com ativistas e republicanos criticando a incapacidade da administração em administrar o fluxo de pessoas sem recorrer ao uso excessivo de medidas punitivas. Os números, por mais que não sejam tão alarmantes quanto os de administrações anteriores, ainda mostravam um aumento nas detenções e na duração das estadias dos imigrantes nas instalações de detenção. Mesmo com a vontade de humanizar a imigração, o país se viu confrontado com a realidade pragmática. Não existia uma solução fácil para o caos na fronteira, que era resultado de décadas de políticas migratórias falhas e de uma ineficácia histórica do sistema de imigração. Em meio a essa pressão, começaram a surgir críticas internas dentro da própria administração de Biden. De um lado, havia aqueles que ainda defendiam a integração dos imigrantes, e do outro, uma crescente resistência, particularmente entre governadores e legisladores republicanos, que exigiam políticas mais rigorosas e o uso de forças federais para conter o fluxo de pessoas. E foi aí que começou a se configurar uma dissonância na administração. Biden, que se apresentou como defensor de uma política mais aberta, viu-se obrigado a tomar medidas mais enérgicas para acalmar as tensões internas e manter a ordem nas fronteiras. Nesse contexto, a sua proposta de reforma migratorial, caminho para a cidadania para milhões de imigrantes indocumentados, acabou enfrentando grandes obstáculos legislativos. O Congresso, como sempre, se mostrou altamente polarizado quando o assunto era imigração. A oposição republicana se recusava a apoiar qualquer tipo de amnistia ou caminho mais suave para a regularização de imigrantes, enquanto os progressistas pressionavam por mudanças mais rápidas e inclusivas. E então, com o avanço do seu governo, Biden se viu em uma posição desconfortável. Embora as promessas de campanha ainda estivessem no papel, o tempo corria contra ele. A reforma migratória que muitos esperavam se tornou uma luta sem fim no Congresso, com propostas enfraquecidas e uma agenda travada por um sistema político polarizado. O presidente, então, foi forçado a se adaptar, criando um espaço onde muitas vezes a realidade de um sistema em colapso falou mais alto que os valores progressistas que o haviam alavancado à presidência. No final, a imagem do governo Biden frente à imigração parecia se assemelhar à de continuidade mais do que à de verdadeira mudança. O sistema, desgastado e à beira do colapso, não foi capaz de suportar a pressão interna e externa, e as reformas se mostraram mais lentas e difíceis do que o esperado. A questão que fica, então, é: será que a administração Biden realmente trouxe a mudança que muitos almejavam para a imigração, ou está apenas se moldando à complexa realidade de um país dividido e sem um caminho claro para a verdadeira reforma migratória? O governo Trump e a imigração. A consolidação de uma política restritiva. Em 2025, o legado de Donald Trump na política imigratória dos Estados Unidos não se restringe a um simples capítulo na história. Ele se consolidou como um marco duradouro, cujos reflexos ainda reverberam nas decisões políticas e na vida cotidiana de milhões. Após 4 anos de um governo que redefiniu o debate sobre imigração, Trump, em seu segundo mandato, fez questão de aperfeiçoar e aprofundar as políticas que começaram a tomar forma em 2017. O que se via, então, não era apenas um endurecimento das leis, mas uma transformação da própria narrativa que moldava a visão pública sobre a imigração. A ideia de que o país estava sendo invadido por imigrantes ilegais, principalmente da América Latina, tomou proporções ainda mais amplas. Trump
em 2025, não apenas intensificou o controle nas fronteiras, mas também fortaleceu as medidas punitivas contra aqueles que tentavam cruzar as linhas vermelhas do sistema imigratório. O famoso muro na fronteira com o México, que antes parecia ser um mero simbolismo político, agora era uma realidade física que se expandia, ergue-se como um gigante que delimitava um território de exclusão. Ao mesmo tempo, o governo se tornou implacável no seu esforço para limpar o país das mãos invisíveis dos imigrantes indocumentados. As operações de deportação em massa, uma constante desde o início da presidência, foram agora elevadas a novos níveis de eficiência, com operações que aconteciam de forma coordenada e quase cirúrgica. Os números das deportações continuavam a aumentar. E em muitas comunidades, o medo de ser levado por agentes do ICE se tornou uma sombra constante, pairando sobre as cabeças daqueles que, por décadas, haviam construído suas vidas no solo americano. Mas não era apenas o número de deportações que estava em jogo. A maior transformação da política de imigração de Trump estava em seus acordos bilaterais, que procuravam envolver países como El Salvador e Guatemala na missão de repelir os imigrantes indesejados antes mesmo que chegassem às fronteiras dos Estados Unidos. O conceito de expulsão para fora, que se estendia para além das fronteiras físicas do país, ofereceu uma nova forma de controle, menos visível, mas ainda assim extremamente eficaz. Em 2025, as repercussões dessas políticas se tornaram claras em várias áreas da sociedade americana. O mercado de trabalho, especialmente nos setores dependentes de mão de obra imigrante, como a agricultura, construção civil e hospitalidade, começou a sentir os efeitos diretos de um número crescente de imigrantes sendo removidos. O país, que havia sido construído sobre as costas de trabalhadores imigrantes, agora se via diante de uma escassez de mão de obra crucial. As empresas começaram a relatar dificuldades para preencher vagas em empregos de baixo custo, um sinal claro de que a política de imigração, por mais rígida que fosse, estava criando fissuras econômicas mais profundas. E no meio de tudo isso, surgiam os impactos humanos. Famílias desfeitas, filhos e pais separados, comunidades inteiras marcadas por um clima de desconfiança. Aqueles que se arriscavam a atravessar a fronteira para buscar uma nova vida eram recebidos não apenas com uma barreira física, mas com uma retórica de hostilidade e uma infraestrutura de controle implacável. A visão de Trump, que já se mostrava uma defesa feroz contra o que ele via como uma ameaça, agora também era vista como uma causa de imensa dor e separação. Em 2025, o debate sobre a imigração, antes centrado na ideia de aceitação e diversidade, passava a ser dominado por questões de segurança, controle e exclusão. Mas, como sempre acontece com políticas que geram divisão, as tensões aumentaram. De um lado, as vozes que clamavam por uma política mais dura e pela proteção das fronteiras do outro, as que insistiam na necessidade de uma reforma humanitária que reconhecesse a imigração como uma parte integral da alma americana. O país, agora mais polarizado do que nunca, via-se diante de uma encruzilhada. Como avançar diante de um legado de políticas imigratórias que, embora procurassem preservar a segurança nacional, estavam mudando irreversivelmente a sociedade americana? E, enquanto as políticas de Trump se consolidavam, novos desafios se aproximavam. Com a continuidade de tensões globais e o aumento das crises humanitárias ao redor do mundo, a imigração não era mais uma questão interna, mas uma preocupação internacional. A pressão sobre a administração continuava a crescer, mas seria essa política de contenção sustentável por mais tempo? Ou, como em outras partes do mundo, o país precisaria se adaptar à nova realidade da imigração global? O que o futuro reservava para as políticas de imigração, em um cenário onde o muro já não era mais apenas físico, mas psicológico, cultural e econômico? O palco estava montado para a continuação dessa história. A fronteira México-Estados Unidos, o epicentro do debate sobre imigração. A fronteira entre o México e os Estados Unidos é um lugar onde o destino de milhares de vidas se entrelaça com as complexidades de políticas globais, sonhos de liberdade e, em muitos casos, o simples desejo de sobreviver.
Em 2025, o que antes era uma linha tênue no mapa, se transformou em um campo de batalha carregado de emoções intensas, desafios políticos e consequências humanas irreparáveis. Ali, entre os desertos escaldantes, as montanhas imponentes e os rios traiçoeiros, a linha invisível que divide dois países se torna uma das maiores fronteiras psicológicas e físicas do mundo. Milhares de imigrantes, muitos deles provenientes de países da América Central, chegam com os olhos cheios de esperança, mas também com a bagagem de um mundo cruel e impiedoso que os força a buscar refúgio. Eles são empurrados por uma necessidade urgente de encontrar um futuro melhor, de escapar da violência, da pobreza e da falta de oportunidades. Mas ao cruzar aquela linha imaginária, a realidade começa a se desdobrar de uma forma que muitos não previam. O debate sobre a imigração, que antes parecia algo distante nas grandes cidades, se intensifica nos vilarejos ao longo da fronteira, onde as comunidades locais vivem o reflexo direto das políticas em constante mudança. Para muitos, a fronteira não é apenas uma linha geográfica, mas um símbolo de tudo que está em jogo: identidade, segurança, economia e, claro, a própria humanidade. A construção de muros e cercas se torna um reflexo físico do muro invisível que cresce na sociedade, separando os nossos dos outros. Em 2025, a presença de forças de segurança ao longo da fronteira é mais forte do que nunca. Helicópteros sobrevoam incessantemente, drones espiam os movimentos e as patrulhas fronteiriças aumentam em número e frequência. Enquanto isso, os imigrantes tentam de todas as formas cruzar esse terreno hostil, enfrentando o calor insuportável do deserto ou as águas geladas de um rio traiçoeiro. Mas não é apenas a geografia que torna essa travessia tão arriscada. É a constante presença de uma política migratória implacável e muitas vezes desumana. Por outro lado, a fronteira também é um campo fértil para a resistência. As organizações de direitos humanos, ativistas e até cidadãos comuns se tornam guerrilheiros no combate contra a política de intolerância. Eles enfrentam os agentes da patrulha, não com armas, mas com palavras e ações, tentando proteger aqueles que são tratados como números em uma planilha de imigração. A resistência não vem apenas em forma de protestos, mas também através de redes de apoio clandestinas, pequenas ações de compaixão que desafiam as grandes estruturas de poder. Dentro dessa complexa teia, os locais ao longo da fronteira se tornam os primeiros a sentir os impactos de uma política que busca controlar, barrar e até mesmo excluir. O comércio local, antes próspero com a passagem de imigrantes em busca de uma nova vida, agora se vê à mercê de um cenário imprevisível. Alguns empresários se tornam cúmplices do sistema, enquanto outros se revoltam, tentando encontrar formas de ajudar sem violar a lei. A linha da fronteira, então, deixa de ser apenas um limite geográfico e se transforma em uma linha invisível que divide famílias, esperanças e destinos. O paradoxo da situação se torna evidente. Enquanto um país tenta construir muros e estabelecer restrições, outro vive uma luta constante para preservar o que tem de mais valioso: a esperança. O impacto duradouro e as possibilidades de mudança. À medida que nossa jornada chega ao fim, o que realmente fica ecoando em nossas mentes é o peso e a complexidade da imigração. As histórias que ouvimos, as decisões políticas que moldam destinos, as vidas partidas e os sonhos que se entrelaçam. Tudo isso é mais do que uma série de fatos. Trata-se de um reflexo da nossa humanidade, uma verdadeira crônica de desafios e superações. A imigração não é apenas uma questão de fronteiras, mas de histórias individuais que se conectam, de um mundo que se reinventa a cada passo dado. Em O Desconhecido, nossa missão sempre foi revelar o que está por trás das cortinas, o que muitas vezes não se vê nas manchetes ou nos discursos. Cada documentário é uma peça do quebra-cabeça que compõe a grande narrativa da nossa história. É esse olhar apurado, investigativo e respeitoso que nos permite enxergar além da superfície e entender o verdadeiro impacto dos eventos que moldam o nosso mundo. Este canal é mais do que uma fonte de informação. Ele é um espaço de reflexão, de questionamento e de busca por respostas.
Se você apreciou essa jornada, se este conteúdo provocou em você mais do que simples curiosidade, então inscreva-se, compartilhe e faça parte dessa comunidade. A cada vídeo, juntos, desvendaremos novos capítulos do desconhecido. E lembre-se, só com o seu apoio, podemos continuar a explorar as camadas mais profundas da história, da política e da cultura. A jornada não acaba aqui. O desconhecido sempre nos chama para mais. O que vem por aí? Apenas uma coisa é certa: você não vai querer ver. Se inscreva, ative as notificações e principalmente continue acompanhando o canal Desconhecido. Vamos juntos desbravar os mistérios e desafios que nos aguardam. Até o próximo vídeo.